Oi, gente, tudo bem? O programa Brasil Consciência de hoje traz lembranças de um tempo não muito distante e que era muito promissor para a ciência brasileira. Os áureos tempos da MEC-B, a Missão Completa Espacial Brasileira, e o desejo de alcançar o espaço. No programa de hoje, nós vamos falar especificamente do nosso primeiro satélite, o SCD-1 e o seu seguinte, SCD-2, que ainda estão voando e funcionando. Para falar sobre isso, nós temos aqui a direção do nosso sindicato, o sindicato que mantém esse programa. Estão conosco o vice-presidente, o Fernando Moraes, e Ivanil Barbosa, que vão emprestar a experiência deles para que a gente possa entender aquele momento e tentar olhar para o passado e saber o que vai acontecer no nosso futuro. Para começar direto, vamos para um VT que mostra que satélite é esse e que momento era esse da nossa pesquisa espacial. Acompanhe. O SCD-1 foi o primeiro satélite projetado, fabricado, testado e operado no Brasil. Ele foi desenvolvido pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e inicialmente fazia parte da Missão Espacial Completa Brasileira, a chamada MEC-B. Ela teve início mais ou menos em 75, mais ou menos não, em 75, que foi realizado um primeiro seminário de atividades espaciais no Rio de Janeiro, num lugar lá em cima lá da Floresta da Tijuca, lá os militares organizaram, mas tinha gente do INPE. E foi aqui que começou-se a discutir a criação de uma missão espacial brasileira, né? Esse foi o primeiro seminário. Depois ocorreu um segundo seminário, anos depois, já em 1979, 78, 79, já no INPE, né? Aqui então já se decidiu por uma missão espacial completa brasileira. Aqui nessa mesa tem representantes da aeronáutica, do INPE, possivelmente do Ministério das Relações Exteriores e tudo mais, né? Até mostrei aqui o Brigadeiro Piva, que eu acredito que na época era o diretor do CTA. Com o atraso no desenvolvimento do veículo lançador de satélite por parte dos militares, o governo brasileiro decidiu lançar o SCD-1 por meio de um foguete contratado. A decisão, porém, não foi fácil e causou desgastes para a equipe. No final teve aquele dizer que não estava pronto, que a gente estava forçando lançar, e aí botaram ele em quarentena. Aquele foi político, foi polêmico, mas a gente perdeu, né? Foi quando se mudou a direção do INPE. O satélite, na verdade, ele estava pronto em 88. Em 88, em 89 a gente já poderia ter lançado. Mas como ele estava atrelado ao programa do foguete, né, do VLS, então ficou esperando. Qual era o problema? O problema é que a MEC-B, como concebida, previa desenvolvimento paralelo, conjunto de satélite e foguete. E a gente, com aquela retomada, terminamos o satélite. E agora? Vai ficar esperando? E aí começou a forçar a lançar. E aí, no final, a gente perdeu essa briga aí, e o satélite foi para uma quarentena, né? Ficou um tempo lá, dizendo que estava testando, mas depois pegaram e lançaram fora. Então, quer dizer... Então, houve esse desconforto aí, acredito que mais entre o INPE e o lado militar do programa, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério das Relações Exteriores, na época, acharam que, de fato, era bom mesmo lançar com um foguete estrangeiro, e foi feita uma licitação, ganhou um foguete Pegasus, né, que é um foguete americano. O lançamento deveria ter acontecido ao final de 1992, mas um contratempo pouco usual acabou atrapalhando a missão. O foguete estava com alguns problemas, o lançamento anterior tinha falhado e os engenheiros da empresa eles estavam querendo fazer de tudo para que esse lançamento não falhasse, né? Senão seria um grande fracasso para a empresa. Mas estava muito próximo das festividades de Natal e não sabíamos que a base que a estrutura necessária para o lançamento não estaria disponível devido às festas natalinas. Então, em vez de ser lançado em 92, foi lançado no começo de 93. Em 9 de fevereiro de 1993, o SCD-1 finalmente ganhou o espaço a bordo de um foguete norte-americano Pegasus.
O lançamento marcou o início da operação do Sistema de Coleta de Dados Brasileiro, agora conhecido como Sistema Nacional de Dados Ambientais. O SCD-1, que está operando há 26 anos, ainda é usado para coletar e retransmitir dados como o nível da água dos rios e represas, qualidade da água, pressão atmosférica e a temperatura do ar. Até hoje é usado, né? Pela ANA, né? Agência de Águas, eles usam. Não podia estar usando muito mais, porque também não tem manutenção. A agência acho que usa 600, 700 plataformas, hoje depende ainda do SCD, de coleta de dados no solo, tu vê a aplicação. O SCD-1, que é o mais antigo, que foi em 93, a bateria não está funcionando mais. Então ele só consegue coletar dados quando ele realmente está passando sobre o Brasil e está sendo iluminado. Porque os painéis solares coletam a energia solar e aí ele consegue coletar os dados das plataformas e enviar para nós. Mas ele não consegue fazer isso mais quando ele não está iluminado. Iluminado significa ter a presença do sol irradiando sobre ele. Ao SCD-2 nós conseguimos coletar os dados, né, mesmo independente se está ou não iluminado. Voando a uma velocidade de 27.000 km por hora, o SCD-1 leva aproximadamente 1h40 para concluir uma volta na Terra, caminho que o satélite já percorreu mais de 137 mil vezes. Lembranças de um passado não muito distante em que o Brasil sonhava em ser grande. Qual é a impressão, o sentimento, vocês são pesquisadores e militantes da área de ciência e tecnologia, que vocês têm ao saber, primeiro, que o nosso primeiro satélite continua no espaço e funcionando. Segundo, saber que ele é um dos únicos satélites que a gente fez e que está funcionando. É controverso? Bem, é até motivo de orgulho. Eu sinto quando eu converso, estou no INPE bem antes da MEC-B, mas eu vejo que as pessoas quando falam, ainda falam com orgulho. Está lá, está funcionando. O SCD-1 está ruim, está fraquinho, as baterias, que obviamente não são baterias fabricadas no Brasil, são baterias importadas, eram, né, porque agora já não existem mais, elas falaram, mas o que nós montamos está totalmente coerente, funcionando normalmente. Nós podemos dizer que o INPE errou nesses satélites. Não era para eles durarem tanto tempo, né? Então, quer dizer, foi uma primeira experiência que foi muito bem feita, que mostra a capacidade de desenvolvimento tecnológico, de realização dos técnicos e tudo mais, que poderia ter sido desenvolvida, né? A verdade é que já há mais de 3 décadas o INPE vem perdendo pessoal, como todos os institutos públicos de pesquisa, os orçamentos têm sido cortados cada vez mais e daí a gente não ter avançado mais na produção de outros artefatos como esse, de produção independente. Porque hoje a gente produz os Cibers, né, Fernando? Amazônia. Mas o Cibers já conta com um convênio e uma parceria de mútua troca de tecnologias. Os SCD foram uma incursão em que, obviamente, a gente teve formação de pessoal. Eu não sou do INPE, o Fernando sabe dizer mais isso do que eu, mas mostrou a capacidade realizativa, né, e produziu coisas tão boas que ultrapassaram todos os requisitos de engenharia em termos de durabilidade e de funcionalidade. A gente vai ver ao longo do programa, os depoimentos mostram isso, parece que houve um excesso de zelo. Na verdade, era um temor de que o satélite viesse a falhar, então se garantiram de todos os lados, talvez seja por isso que ele ainda esteja funcionando. Mas o sentimento controverso é esse, né? Por exemplo, a gente pode imaginar que após dar o primeiro passo, nós vamos seguir avançando e crescendo nessa área. E do SCD, né, quase nada restou, a não ser algum domínio de tecnologia de software de controle de satélite, alguma coisa nesse sentido.
Vocês acreditam que nós estaríamos em outro momento da nossa ciência e tecnologia se aquele projeto, aquele padrão de investimento tivesse sido mantido? Nós hoje teríamos condições, por exemplo, de ter uma constelação de SCDs passando por aí pela linha do Equador? MEC-B foi um programa em que realmente houve o aporte de investimento muito grande, tanto na informação de recursos humanos, quanto na aquisição de materiais, de equipamentos, na formatação de laboratórios, e estabeleceu um padrão, né, de constituição de um centro especializado na produção desses artefatos. A engenharia do INPE evoluiu muito e havia esse sentimento de começar uma grande aventura tecnológica. E isso foi muito bem, inclusive, não somente na área da produção de satélites, mas também na área do desenvolvimento, levando ao lançador dos satélites. A família Sonda, ela foi muito profícua, tinha uma cadência de lançamentos muito grande, até o Sonda 4, que depois coincide ali o final do programa com o final da MEC-B. E eu acho que talvez realmente o final do programa MEC-B e estabelecimento de uma outra estrutura tenha tido um impacto politicamente mais favorável, mas economicamente com menos aporte de recursos em todas as áreas. Fernando? O Fernando participou do projeto, né, Fernando? Diretamente, não, mas eu participei de algo que antecedeu aos SCDs. Foi quando o INPE, juntando grupos, Ghisoni estava envolvido, Ghisoni é daquela época também, Santana, Clóvis Solano, eram engenheiros, doutores, e com outras áreas na área de ótica, e foi feito um experimento chamado Missão Peroba, que foi o lançamento de por balão estratosférico, de um experimento na área de física, onde se queria observar alguns eventos na área da física, e foi feito toda uma estrutura com um computador de bordo, sistema de câmeras, sistema de posicionadores, de dizer posições, onde está, para onde virar, e todo um conjunto, ou seja, um satélite que não subiu de foguete, era muito mais pesado. Por motivos óbvios, não havia necessidade, porque o balão carregava muito mais carga. E a missão foi um sucesso, acabou, subiu, fez as medições, o balão se deslocou pelo espaço, mediu tudo o que se queria medir e retornou à Terra. E daqui da Terra a nossa telemetria funcionou muito bem, perfeitamente. Então isso aí foi o primeiro embrião. E logo a seguir entrou a cobaia, entrou os militares com o Estado-Maior das Forças Armadas, que falou, vamos fazer, que a Fabíola se refere, que fez uma reunião, depois fez outra aqui em São José, e a coisa desenrolou. E naquela época se investiu, como o Ivanil falou, em material humano, se investiu em treinamento, se investiu em equipamentos e construção de prédios, porque se queria fazer satélites, se queria fazer veículos lançadores de satélite. Era só isso que se queria. E nós iríamos fazer. Tanto que o SCD, o próprio Saturno fala, que ficou pronto em 88, 89, ele ficou pronto, mas ficou ali de quarentena. Por que isso aí? Porque atrasou a construção do veículo lançador de satélite. Ora, todo mundo sabe que é muito mais difícil se fazer um foguete para lançar um artefato, seja lá o que for, do que fazer um satélite. Fazer um satélite é difícil, porém, fazer um foguete com todas aquelas sofisticações e precisões é muito maior. Então, deu esse pequeno atraso. E aí, por questões políticas, optou-se por lançar o SCD por um lançador diferente do que era o nosso. Tá? E nessa situação houve um conflito, o diretor que apresentou a ideia de vamos lançar por outro, porque temos que lançar, não dá para ficar esperando que a coisa envelhece. Aí ele
foi demitido, o Raup foi demitido. Aí o que o substituiu foi o Márcio. Aí o Márcio falou, vamos lançar sim, do jeito que é para lançar através de um veículo lançador, do jeito que o Raup já tinha falado. Ou seja, foi mais um jogo político, uma puxada de tapete, um enquadra, desenquadra, mas subiu, o SCD1 subiu e gostou de ficar lá, tanto que ele está lá funcionando há 26 anos. Se a bateria fosse brasileira, acho que estava funcionando até agora. Vamos só fazer um pequeno glossário, o presidente falou agora há pouco da família Sonda. Eram foguetes que eram feitos pela Marinha, é isso, presidente? Não, eram feitos pelo IAE mesmo, pelo IAE. Instituto de Aeronáutica e Espaço. Na época não era, era isso, né? Não era Instituto de Aeronáutica e Espaço, era Instituto de Atividades Espaciais. Foi um programa desenvolvido em que o primeiro estágio de um foguete se constituía em segundo estágio do outro. Então, o Sonda 1, aquele único estágio do Sonda 1 se tornou o segundo estágio do Sonda 2. Então os motores iam crescendo e iam se constituindo em primeiros estágios da versão seguinte. E isso teve uma dinâmica muito grande, houve vários lançamentos, e essa filosofia é utilizada até hoje pelo IAE nos desenvolvimentos dos motores, né? Então, por exemplo, o VSB-30 utiliza um motor VS-30. Agora está em ensaio lá no IAE, na divisão de integração e ensaios, está sendo ensaiado lá o VS-50, que vai constituir o motor do atual lançador, que substituiu o programa VLS, que é o veículo... VLM. É o VLM, Veículo Lançador de Microsatélites. Legal. Também teve o Fernandinho que falou, como é o nome? Gabinete... Não, COBAI. COBAI. Comissão Brasileira de Atividades Espaciais. Isso era antes lá nem existia Agência Espacial Brasileira, então? Não existia nada. Foi em 74, 75 já se começou a fazer isso. Foi a primeira estrutura voltada para a atividade espacial. Foi o embrião do que depois se tornou a MEC-B. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com muito mais informação e história boa para você. Um instante só. Segundo bloco Brasil Consciência, estamos de volta falando hoje da história do nosso programa espacial brasileiro, o nosso primeiro satélite, o SCD-1, satélite de coleta de dados que está há 26 anos ininterruptamente funcionando lá no espaço. O SCD, ele é um satélite com base hexagonal, que tem uma anteninha, né? E ele gira. Isso aqui é uma vista de frente, ele é um hexágono, né? E aqui todo cheio de célula solar, aqui. E ele fica girando assim. Então, como é que ele funciona? Ele tem ele recebe sinais de umas plataformas que chama PCD, plataforma de coleta de dados, que são distribuídas em regiões remotas, né? E elas ficam emitindo. Tem uma programação lá, ela emite de tanto em tantos segundos, manda sinal, dados de vazão de rio, nível de água, temperatura, pressão, e fica mandando isso e ele recebe numa antena, numa dessas duas antenas aqui. E quando ele passa, ao mesmo tempo, a gente tem a estação em Cuiabá, tá? Hoje também tem uma estação em Cuiabá que fica em constante comunicação com o satélite quando ele passa numa região que ele enxerga, tá? Então, quando ele enxerga essas duas coisas, várias PCDs ao mesmo tempo, e a estação,
ele imediatamente pega esses dados, sobe de frequência e transmite para a estação de Cuiabá. Tá? E ele tem capacidade, cada satélite desse são 115 quilos, né? Numa órbita de, acho que aproximadamente 700 quilômetros, acho que não está mais aparecendo. E ele tem capacidade de receber 300, 400 dessas e envia para a estação. Por dia ele pega 600 plataformas, cada SCD. Então ele faz por dia coleta de 600 a 700, manda para a estação. No outro dia ele continua. E a ideia aqui era para ter 1, 2, 3, vários satélites desse e encher principalmente a região dos rios, né, que o Brasil tem a maior volume de água doce do mundo, longe, e sofisticando os sensores de monitoramento desses rios, né, desde não só por causa de enchente, coisa, mas qualidade da água, onde tem mineração. Quando o Brasil contratou o programa CIVAM, tá? Você tem ideia? O CIVAM existia uma necessidade de ter uma estação em Manaus de recepção de dados do SCD. Então a empresa americana foi atrás de quem conhecia o SCD para poder fazer a estação. E nós que fizemos. Quando eu estava lá na Equatorial, aqui em São José. Nós que fizemos essa estação para uma empresa americana que aí vendeu para o Brasil. Hoje em dia ele está meio capenga, as baterias estão já prejudicadas, mas continua mandando bip-bip aqui para a Terra. Vamos ver num VT qual era o sentimento da equipe e por que eles acham que o satélite durou tanto tempo. Acompanhe. Procurou ser bastante conservador. Foram feitos todos os modelos possíveis para que a gente aprendesse a fundo tudo que poderia acontecer. Desde uma maquete de madeira para passar os fios, para a gente estudar a cabelagem, até essas maquetes radioelétrica, maquete eletrônica, maquete de identificação, maquete de engenharia. Então, como por exemplo, tempo de vida. A gente dizia que ia durar 1 ano, para se garantir, né? Durou um errão para diabo. Mas a gente botava tudo para garantir. Tudo foi feito para muito mais margem de segurança do que hoje se faz, né? Muito mais. Né? Era o primeiro satélite, a gente não tínhamos experiência, tínhamos todas as inquietações de primeiro filho. Tomamos cuidados redobrados para que desse certo. E algumas vezes até cometimos alguns exageros. Os VLS eles fizeram o contrário da gente. Eles foram ousados demais. Né? Por exemplo, aquele cluster de 4, e separar todos os 4 juntos, quando ele aciona os 4 propulsores juntos e depois separa tudo. Aquilo ali era muito complicado. Eles não quiseram, eu não sei qual foi, quer dizer, foi um caminho diferente. No nosso, nós somos com medo. Foi no medo mesmo. Não podemos errar isso aí nunca. Né? Naquela época, principalmente em 86, os salários aqui estavam, em 85 e 86, quando eu entrei, né? Os salários estavam muito mal, muito baixo. E muita gente saiu nessa época. Mas depois deu uma estabilizada, os salários deram uma melhorada e o projeto começou para valer. E era interessante porque nessa época o pessoal, o INPE nunca pagou hora extra para os engenheiros e técnicos, né? E o pessoal ficava aqui até altas horas da noite trabalhando. Existe um aspecto afetivo, né? o mesmo se considerar assim, ter sacrificado investido a juventude numa empreitada dessa. Esperava-se que hoje tivéssemos uma produção de satélites muito maior, que pudéssemos tá respondendo à sociedade de uma maneira ótima. E também a gente acaba lamentando porque não houve a reposição de pessoas, o conhecimento produzido não está sendo transferido para outras pessoas.
E também sobre o aspecto do investimento realizado. Ter sido feitos grandes investimentos e não está sendo aproveitado da maneira ideal. Isso causa uma certa preocupação sobre se valeu a pena todo esse esforço e se haverá continuidade. Um país tão grande como o Brasil, ele necessita de satélites. Não é nenhuma questão de luxo. É uma ferramenta necessária para o planejamento de safras agrícolas, de desenvolvimento da própria tecnologia do Brasil, dos spin-offs, né, que é aplicações da tecnologia em outros setores da sociedade. Aqui a gente também tem a foto dos principais engenheiros envolvidos no lançamento, no desenvolvimento do SCD-1. Esses engenheiros aqui, todos eles assim com doutorado no exterior, quer dizer, foi uma equipe aí que o Brasil formou e investiu, né, para desenvolver o programa espacial, né, e digamos assim, é possível dizer que a maior parte deles aqui se equipara aí aos melhores engenheiros nessa área aí do mundo todo, né, em termos de formação. Sim, me lembro de todos eles. Isso aqui é o Pavel Rosenfeld, né, eu não vou chamar de doutor porque todos eram, tá? Aidano Barreto Carlial, Derli Chaves Machado, ele não era da área de tecnologia espacial, mas ele trabalhava em área correlata. Dr. Bergamini, Clóvis Solano, Carlos Eduardo Santana, Jano Cono, César Ghisoni, Marcelo de Oliveira Lopes, José Bianchi Neto e Walter Bento da Silveira. E possivelmente muito disso já se perdeu. Tá aí. Seguindo em frente, então, um pouquinho mais de história, vamos acompanhar o depoimento de quem era o chefe da engenharia do INPE naquela época e que traz algumas informações interessantes para a gente. O SCD ele começou um pouco antes, né? Em 1979, o Brasil, né, decidiu fazer um programa com a França. E eles deram o nome de MEB, que era Mission Espacial Brasileira, só, sem o C. E aí o INPE mandou, em 79, nós fomos em 12 para a França, 12 pessoas, e lá que foi concebida então a missão. Eram 2 satélites de coleta de dados baseado numa experiência francesa de coleta de dados que eles tinham, e 2 que seriam de observação da Terra. Então, quando nós voltamos, houve uma não concordância de parte do Brasil, principalmente do pessoal do CTA, que queriam um lançador sólido e os franceses dispuseram a passar para o Brasil um lançador líquido. Naquela época, 79, o SCD foi um dos primeiros satélites de pequeno porte. Quando a tendência era sempre grandes satélites, o SCD foi meio único porque... Já, claro que no passado teve satélite de pequeno porte, mas usava outra tecnologia, muito mais antiga. E nós reintroduzimos esse pequeno, para você ver como ele foi, de fato, era inovador, que teve o primeiro congresso de pequenos satélites, primeiro congresso na Europa de pequenos satélites. Nós fomos convidados para ir lá apresentar a experiência do SCD. Fui o Santana, fui cada um, e apresentamos. E era novidade na época. Só que, infelizmente, depois as novas direções do INPE abandonaram o SCD, deixaram de lado. Tinha uma grande celema no INPE, discussão, tinha um cunho dos dois lados, até meio político. Tinha uma turma que defendia a estabilização para o gradiente de gravidade. O satélite tinha que entrar e tinha que soltar um mastro, então tinha uma peça móvel. E esse mastro tinha que medir uns 40, 50 metros para baixo, sabe? Para ele estabilizar como um pêndulo. E a outra, que era mais fácil, era por spin, fazer ele girar e deixar lá. E nós, mais da engenharia, que a gente não queria errar, forçamos o spin. E o pessoal mais científico, né, que queria uma coisa mais desafiadora, foram muito contrários
ao spin, à rotação, estabilização por rotação. Mas a gente acabou vencendo e colocamos por spin. A gente não ia não tivemos muita preocupação com custo, não era, porque é um satélite experimental e era o primeiro brasileiro. A gente sabia que se falhasse a gente estava ferrado, né? Quer dizer, pô, esse cara. Então, por exemplo, componentes lá, nós pegamos componente para satélite top, né? Então não ia falhar. Tudo foi feito para muito mais margem de segurança do que hoje se faz, né? Muito mais. O sensor solar, ele ajuda a orientar o satélite, que ele mede a posição do Sol. E foi feito, isso é interessante, totalmente projetado no INPE, a parte de microeletrônica fabricada no laboratório de microeletrônica da USP, testado lá e depois se perdeu, está lá dentro. Podia ser um produto comercial. Infelizmente o SCD não teve sequência. Não vou botar a culpa em ninguém, porque eu também fui um dos culpados de incentivar muito os cibers, entendeu? Quando a gente entrou com a China, o time é pequeno, você acaba priorizando um outro lado, né? E, de fato, a gente perdeu uma chance de ter ido em frente com isso aí. O nosso centro de controle funciona no INPE, em São José dos Campos, e foi construído justamente para monitorar o SCD-1, o primeiro satélite brasileiro. Nós estamos no centro de controle, nós temos ao fundo a sala de controle principal do Centro de Rastreio e Controle de Satélites do INPE. Esse Centro de Rastreio e Controle de Satélites é uma coordenação do INPE que é composta pelo Centro de Controle aqui em São José dos Campos e mais 2 estações de rastreio. Uma delas está localizada na cidade de Cuiabá, que é o centro geográfico da América do Sul, né? E com isso, uma antena localizada em Cuiabá consegue cobrir todo o território nacional. O satélite passou sobre o Brasil, o sinal é captado, né, pela antena de Cuiabá. E a outra estação de rastreio, que contém a outra antena de rastreio, está localizada em Alcântara, no Maranhão, que fica no norte do Brasil, né, a 2 graus de latitude sul. Então fica próximo ao Equador e é onde está localizado o centro de lançamento de satélites do Ministério da Defesa. Tá? Então por isso é importante que se tenha uma estação de rastreio próxima ao centro de lançamento, porque o ponto de injeção do satélite em órbita seria visível à estação e imediatamente a gente conseguiria verificar o estado, né, de funcionamento de um satélite lançado a partir desse centro. A foto na parede é prova da participação na história deste servidor que ainda hoje trabalha no monitoramento do SCD-1 e dos demais satélites lançados posteriormente. São 2 SCDs, SCD-1 e SCD-2, e o Cibers 4. O Cibers é o Cibers 4, né, que está operacional atualmente. Conseguimos controlar o satélite daqui da Terra. O satélite ele possui um sistema de telecomunicações de bordo que emite um sinal em direção ao solo, né, e nesse sinal contém as variáveis de telemetria que dão informações sobre o estado de funcionamento do satélite. Então a gente consegue ver como é que estão as tensões, temperaturas, os diversos equipamentos, as correntes, enfim, a gente vê se tudo está operando de uma maneira conveniente. Mas nem o centro de controle e nem mesmo os satélites teriam sido úteis para o Brasil se os nossos pesquisadores não tivessem trabalhado em uma ferramenta fundamental para o sucesso da missão. Eu fui contratado aqui em 1988 para trabalhar no desenvolvimento do software que iria controlá-lo. Nós éramos uma equipe de aproximadamente 60 analistas de sistemas de desenvolvimento de software para gerar todo o código, que na época era em Fortran 77. Usávamos ainda computadores grandes, mainframes, era a família VAX, VMS, sistema operacional. Para que o satélite pudesse funcionar como um computador, recebendo e enviando dados, era necessário desenvolver um software que nunca havia sido feito no Brasil. Nós, como Agência Espacial Europeia, ESA, para nos dar, vamos dizer assim, um rumo norte de como seria desenvolver um software
para controle de satélite, alguma coisa que estava no espaço, que não estava ao nosso lado, e nós, como analista de sistemas na época, desenvolvíamos softwares, vamos dizer assim, comerciais, coisas aplicadas, não na internet, que na época não estava tão evoluída assim, mas softwares direcionados e próximos de alguma coisa que estava próximo a você. Agora, controlar alguma coisa que está remotamente, para a nossa experiência na época, foi um desafio. Para dar conta de todos os itens da programação, os pesquisadores foram divididos em grupos e se concentraram em itens do funcionamento do satélite. O resultado pode ser considerado um sucesso. Além de continuar funcionando no SCD-1 há 26 anos, o mesmo software serviu de base para o controle dos satélites lançados pelo Brasil posteriormente. Esse software veio durante todo esse tempo, esse período, sofrendo atualizações e mudanças. Então ele de Fortran 77 ele teve já, e eram em mainframes na época, ele passou já uma primeira migração para a linguagem C++, e numa nova metodologia de desenvolvimento de software. E com essa migração e com todo esse processo de desenvolvimento, nós tivemos, vamos dizer assim, aprendendo a como fazer de forma cada vez melhor, de tal forma que hoje nós temos uma equipe de aproximadamente 6 analistas de sistemas endereçados a desenvolver esse software, mas na verdade hoje o que se faz muito é a customização, ou seja, a configuração ou a adaptação dele para que seja utilizado para as novas missões. Por exemplo, hoje nós temos o Amazônia 1 que vai ser lançado o ano que vem, nós temos o Cibers 4A que vai ser lançado em novembro. Então essa equipe, dado ao seu know-how e a capacidade de desenvolvimento que há 30 anos já dedicado a isso, ela faz algumas adaptações, algumas configurações e adapta esse software, por exemplo, hoje para o Cibers 4A, o ano que vem para o Amazônia e assim por diante. É software genuinamente brasileiro, né? Nós poderíamos, evidentemente, adquirir isso lá fora, se nós quiséssemos, mas é tecnologia nossa brasileira de desenvolvimento de software para controle de satélites. Além dos ganhos tecnológicos, o satélite SCD-1 também desenvolveu conhecimento científico no país. Eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, sou professor hoje na pós-graduação do INPE na área de software aplicado a controle de satélites. Eu já orientei mais de 15 doutores, mais de 30 mestres formados justamente de alguma forma, direta ou indiretamente, trabalhando em desenvolvimento de software para controle de satélite. E essas pessoas hoje estão, para dizer para você, até fora do Brasil, trabalhando em empresas internacionais, não exatamente desenvolvendo software para controle de satélite, mas usando todo esse know-how